Esse é um tutorial do LSSP1 e foi feito por alunos da UNB, do curso de Engenharia de Produção, da matéria de Planejamento e Controle da Produção. Esse é o layout do jogo, a página inicial dele. A gente vai mexer com as abas de demanda, plano de produção, plano de compras, tecelagem e tinturaria, acabamento, que são em relação ao maquinário, e que são essas abas de cima. E essa parte de engenharia, relatórios, engenharia vai mostrar como é que funciona o jogo, os relatórios vai mostrar histórico, como é que tá as finanças da empresa, mas o que a gente vai mexer durante a simulação vai ser nas abas de cima. Esse é um passo a passo do que vocês vão encontrar no jogo, o que tem que fazer a cada simulação. Então, primeiro fazer uma previsão de demanda, de acordo com a demanda real de cada família, são 3 famílias. Depois de fazer a previsão, vocês vão construir um plano de produção, um plano de compras e conferir as abas dos maquinários. Esses maquinários, às vezes vocês vão ter que alterar a capacidade de produção deles para atender a demanda. E é muito importante o campo de validação estar com todas as células sim, senão o jogo não vai te deixar fazer a simulação e passar para o próximo período. Então, para iniciar o jogo, a gente tem que fazer o cadastro da empresa, pode clicar em qualquer uma dessas abas, vou clicar em demanda. Aí eu vou colocar o nome da empresa, pode colocar qualquer nome. E o nome dos analistas, também qualquer nome, colocar nomes aleatórios. E tem que escolher a demanda média e o porte da empresa também média. Depois que você cadastra a empresa, o nome e os analistas, a gente vai fazer a previsão da demanda, que era o primeiro passo. Cada família vai te dar uma demanda real. Vou começar pela colmeia, vou pegar a demanda real deles, copiar e jogar para o Excel. Porque a partir daí a gente vai ver qual o comportamento dessa demanda para saber qual tipo de previsão usar. Eu vou selecionar os dados e vou fazer um gráfico. Esse da colmeia, ele não tem assim sazonalidade nem tendência, é algo meio aleatório, de acordo com o que o gráfico está mostrando. Então, de acordo com testes, a gente viu que a melhor tipo de previsão seria a média móvel, sendo o MM3 ou que apresentava menor erro, no caso da colmeia. Para o Piquet, ele apresenta assim uma leve tendência caindo, né? Então a gente optou por fazer a regressão linear para fazer a previsão de demanda dessa família. Já para o Maxim fica bem claro que ele tem tendência subindo e que ele tem sazonalidade. A gente conversou e concordou que a sazonalidade dele seria de 6 períodos. Dá pra ver bem claro que sobe, tem sazonalidade de 6 períodos. E para fazer a previsão, a gente optou por usar o método de Holt Winters com sazonalidade de 6 períodos, que a gente achou o mais razoável nesse caso. Beleza, agora a gente tem todos os 3 tipos de previsão que vamos usar com as famílias e fazer o cálculo de previsão delas. Aqui eu já preenchi a previsão da colmeia, de acordo com a média móvel, desde o 13º período até o 14º, que é o limite do jogo. É o que o jogo pede. Fiz a mesma coisa pro Piquet e pro Maxim.
13º ou 14º. Agora, a gente tem que ir na parte da demanda e previsão e preencher a previsão das 3 famílias, de acordo com os dados que estão no Excel, para o Colmeia, para o Piquet, para o Maxim. Eu não gravei a parte do preenchimento, porque é só copiar e colar os dados, mas aí tá minhas previsões para as 3 famílias. E depois de ter isso preenchido, a gente vai elaborar o plano de produção, que é a segunda etapa, de acordo com o passo a passo. Então, como a colmeia ela tem uma variação randômica, aleatória, é importante deixar um estoque muito alto para ela, já que a gente não sabe muito bem prever quando que vai ter uma queda ou quando que vai ter um aumento de demanda. Então, é importante deixar um estoque de 1.000 mais 5% da demanda prevista, porque a gente só consegue atender 95% dos pedidos. Então, a gente tem que ter esse estoque de 5% para não ter venda perdida. Então, para a colmeia, é bom deixar um estoque de 1.100 a 1.200, mais ou menos, para ter uma margem boa de segurança. Então, a gente optou por deixar um estoque de 1.100 de segurança. Então, vai ter que ter uma produção de 3.884 para o mês 13. E para manter esse estoque até o 24º período, é só repetir o que está na demanda prevista. Não vou mostrar todo o preenchimento, porque é só repetição mesmo. Para o Piquet, a gente vai voltar lá na parte da previsão e vai fazer a diferença da maior demanda prevista com a menor demanda prevista. Então, a gente vai pegar a demanda do 13º período com a do 24º. Isso vai dar mais ou menos 850. Então, esse vai ter que ser nosso estoque de segurança para o Piquet. Essa variação de pico que ele tem. Aí, voltando. Aí é preencher a produção planejada, deixando o estoque de 850, né, no nosso caso. E preencher o restante da produção planejada de acordo com a demanda prevista. Para o Maxim, a gente vai usar a mesma lógica do Colmeia. Então, vai manter o estoque de 1.000 e vai acrescentar os 5% da demanda prevista, de acordo com o 13º período. Bom, agora que tem todos os planos de produção preenchidos, a gente vai passar para a parte do plano de compras. A gente tem 3 materiais para comprar, que são fio 1, fio 2 e corante. É importante saber que tanto o fio 1 quanto o fio 2 é só 90% do consumo que é atendido. Então tem que deixar uma margem de segurança de 10%. Ou seja, a gente tem que programar nosso estoque final para ser igual a 10% do valor do consumo previsto. Aí depois que acha esse valor de estoque final, é só repetir o que está de consumo previsto nas compras planejadas e manter esse estoque final até o 14º período. Aí depois que acha esse valor de estoque final, é só repetir o que está de consumo previsto nas compras planejadas e manter esse estoque final até o 14º período. Para o fio 2,
a mesma lógica também, só consegue atender 90% do que das compras planejadas. Então tem que manter aquele estoque de 10%. Aí tem que fazer os mesmos cálculos em cima do consumo previsto. No 13º período, depois que achar esse valor, só repetir o consumo previsto nas compras planejadas, até o final. Não precisa ser exatamente os 10%, pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, uns 10, 20, a mais ou a menos, não tem problema. Agora, para o corante é diferente, porque ele só atende 85% das compras do que é pedido. Então, a gente tem que manter um estoque maior, tem que ter uma segurança maior de 15%, mas também o mesmo cálculo, de acordo com o consumo previsto, só que fazer por 15%. Beleza, agora que já está tudo preenchido, todo o meu plano de compras, eu vou mexer com o maquinário. Vou ver na parte da tecelagem primeiro. Lembra que eu comentei que esse campo de validação, todos os itens, eles deveriam estar com sim? E não, isso não está acontecendo aqui. Então, o que, que a gente tem que fazer? Por exemplo, no 15º período, a validação está como não, porque a capacidade necessária dele está maior do que a capacidade disponível. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que mexer na capacidade disponível do 15º, 16º e todos que estão com não. A gente vai lá na capacidade disponível e vai aumentar o número de turnos para esses períodos, para eles atenderem o que foi pedido. Aí agora tá tudo sim, tá ok. Vou lá pro segundo maquinário. Tá tudo sim, então tá ok. Não tem que mexer na capacidade. Fixação também tá tudo ok. Bom, vamos ver como é que tá o financeiro. Tá bom, 260 mil. O previsto pro final, né? Então vamos simular. Agora eu vou lá na parte da demanda. Vou ver a previsão da colmeia. Teve pouquíssima diferença do que eu previ para o que realmente foi pedido. Para o piquet também teve pouca diferença. Para o Maxim também, só por volta de quase 300. Então tá ok. O erro está dentro dos limites, as 3 famílias. Então, tranquilo. Agora eu vou lá no meu plano de produção. E tô com estoque de 1.000. Tô com estoque de 1.120. Então tá bom. Não vou precisar mexer na minha produção planejada. Agora no Piquet também ele tem que girar em torno de 850, né? Que a gente tinha visto. Mas eu vou manter esse estoque alto porque está só no segundo período, então não vai fazer tanta influência assim, um estoque muito alto. O Maxim também tá bom, então não vou mexer em nada do plano de produção. O plano de compras, primeiro para o fio 1, meu estoque final tá de 455. E esse valor tá menor do que os 10% do 14º período. Então vou ter que programar um pouco mais, aumentar um pouco mais as compras, para ficar próximo aos 10%. Para o fio 2, eu também vou ter que mudar, porque está bem abaixo dos 10% do 14º período. E repetir para os próximos. O corante estoque dele estava muito alto, estava quase o dobro. Eu preferi abaixar, mas poderia ter deixado também. Beleza, agora a gente vai mexer no maquinário.
A tecelagem tá ok, tudo sim. Purga também. Acabamento também. Meu plano financeiro 260. Aí vamos simular mais outro período. Agora a gente está no 14º. Vamos lá na demanda. Teve uma diferença bem grande da colmeia por conta exatamente daquela oscilação que ela tem, algo muito aleatório. Do Piquet teve pouquíssima diferença e esse teve uns 200 e alguma coisa, super aceitável. Os erros estão dentro da margem, então tá tudo tranquilo. Plano de produção, a colmeia tá com estoque muito alto. Eu preferi abaixar. Poderia manter também, mas eu achei bastante alto, então preferi abaixar. É melhor oscilar entre 1.100 e 1.200. O Piquet, eu preferi manter o estoque maior do que a gente estava precisando. E eu dei uma baixada também no Maxim, porque daí eu posso compensar no próximo período. Se tiver muito diferente o previsto do real, posso compensar. Meu plano financeiro ele diminuiu 4.000, né, em relação ao período anterior. Eu vou ter que fazer as compras para o fio 1, porque tá abaixo dos 10% que eu preciso. Aí tem que ficar naquele limite, né, de 10%. Tanto para o fio 1 quanto para o fio 2. E para o corante é a mesma coisa, só que em relação a 15%. Agora eu vou no maquinário, ver se tá tudo ok. Tudo sim. Tinturaria sim. Acabamento também sim. Então vou simular um novo período. Agora eu vou fazer a simulação, mais uma nova simulação. Fazendo todas aquelas alterações, seguindo os padrões que eu já mencionei no vídeo. E assim, galera, é isso que vocês têm que seguir. É sempre esse sistema de mexer no plano de produção, ver o plano de compras, ver a capacidade do maquinário, se está tudo ok. Só que eu vou ensinar uma tática que faz aumentar o seu resultado operacional acumulado.